Muito bom estar aqui com vocês de novo. E hoje a gente vai estar falando sobre um tema, é um tema polêmico, um tema forte. E o tema é: você gosta de ouvir a verdade? Uau! Nem todo mundo gosta de ouvir a verdade, né? E embora muitos estejam no Evangelho e a Bíblia diz que conhecereis a verdade vos libertará, muita gente não conhece ou não gostam de ouvir a verdade. Então, hoje o mundo está imerso na inversão de valores, na busca frenética de felicidade e realização. É uma crise de abstinência de dopamina. O que é dopamina? É o hormônio que gera bem-estar, que gera a sensação de prazer. As pessoas querem prazeres imediatos, essa geração é imediatista, nada é o suficiente, parece que tem um grande buraco dentro das pessoas, onde elas nunca são satisfeitas e saciadas, passam tanto tempo olhando a vida do outro nas redes sociais, ou às vezes trocando informações, que elas ficam perdidas. Muitas pessoas estão perdidas. É uma geração que busca o que nem sabem. Elas querem ser felizes, estão ali freneticamente buscando preencher um vazio, mas não sabem realmente nem o que, é que vão fazer elas felizes. São pessoas que estão fora. Do profundo, da essência da vida, estão no raso, no superficial, amam mais a criação do que ao Criador e se deixam guiar por homens, por mentores, que muitas vezes não se submetem a Deus, ou que muitas vezes, pior, usam o nome de Deus. Aprovam outros pelo que têm e não pelo que são. Isso é muito forte, muito, muito perigoso, muito perigoso. E a cada dia estão mais perdidas, se distanciando daquele que nos deu a vida. Já pensou se Deus tirasse só uns minutinhos o ar que nós respiramos, o que, é que ia acontecer? Nós morreríamos. E aí, muitos textos da Bíblia, Deus diz assim: ah, se tão somente reconhecesse a sua dependência, muitos não estariam na escuridão se reconhecessem a dependência no Senhor. Não buscam verdadeiramente ao manual da vida, que é a Bíblia. Muitos estão vivendo uma vida superficial, muito superficial. Então, buscam o seu próprio desejo todo o tempo e não valorizam a vida, não valorizam a opinião, principalmente de quem nos deu a vida. E Deus hoje ele me trouxe o tempo inteiro Romanos, o texto de Romanos capítulo 1, dentre as coisas que Deus me mostrou no capítulo 1, muito forte, aqui no versículo 20. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que elas fiquem inexcusáveis, até a criação da glória a Deus. É isso que esse texto está aqui dizendo. E desde a criação do mundo, o eterno poder da divindade está tudo aí. E as pessoas simplesmente não valorizam o Senhor. O 21 diz assim: por enquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificam como Deus, nem lhe deram graças antes em seus discursos e se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Então, o coração das pessoas, elas estão se distanciando de Deus, não glorifica a Deus. Olha o 22 que forte, dizendo-se sábios, mas tornam-se loucos. E quantos se dizem sábios, que sabem mais do que os outros, né? Quantos estão se tornando, na realidade, loucos para Deus, né? Porque quando as pessoas se acham mais sábias do que Deus e passam a desobedecer os princípios, elas são loucas, porque elas estão desafiando o Deus Todo-Poderoso do universo. E aí, o 25 diz assim: pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Isso é forte. E realmente a gente tem visto que o certo tem se tornado errado e o errado tem se tornado certo. Porque mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Imagine isso, forte esse 25. Foi esse texto que Deus queria que eu frisasse. Que eles honram mais a criação, a criatura, do que o Criador. Então, muitas pessoas, são milhões, são seguidores de muitos humanos. Mas muitos desses milhões que seguem a criação nunca tomaram tempo, talvez, de ler a Bíblia, de buscar a conhecer o Criador. Eles buscam freneticamente o quê? Dinheiro, posses, mas eles não buscam o que Deus quer para a vida deles. E o versículo 28 diz assim: e como eles
não se importaram de ter o conhecimento de Deus. Assim, Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Então, Deus deixou eles por conta própria. E a Bíblia é bem clara aqui. E aí o 29 diz assim: estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males e desobedientes aos pais e às mães. É uma descrição assim perfeita da nossa sociedade. Então, na realidade, as pessoas hoje elas buscam freneticamente dinheiro, fama, como se essas coisas fossem os moderadores de felicidade, como se essas coisas fossem moderadores da aprovação de Deus. Não que sejam erradas as riquezas, mas o que tem no coração delas, o propósito e o motivo. Porque o Senhor, ele é abundante. E há uma diferença muito grande de você ser rico, você ter dinheiro, e de você ter amor às riquezas, mas trabalham tanto que negligenciam coisas de valores, negligenciam a família, amigos e principalmente Deus. Então, estar contente e nunca conformados. Nós sabemos disso, nós devemos estar contentes com o que nós temos, mas não quer dizer que nós vamos ser conformados, nós podemos, e é necessário que sejamos trabalhadores, que sejamos empreendedores e não preguiçosos, né, e ociosos. Mas muitos faltam no equilíbrio. O problema é o equilíbrio. O problema é quando as pessoas se perdem. Então, qual é a sua e a minha prioridade hoje? O que é que tem nos movido? Quais suas reais intenções e motivações do seu coração, do meu coração? É isso que a gente tem que entender. Muita gente boa está se perdendo, se enganando, fazendo o certo pelo motivo errado. Porque é certo o trabalhador trabalhar. É certo as pessoas quererem ter uma vida boa, dar conforto à sua família, mas pelo motivo errado. Por ganância, por quererem destaque. E Deus, ele escrutina nosso coração. Mesmo quando a gente se engana e pela boca a gente declara, eu quero riquezas, tem que ter um motivo para ter riqueza. Eu quero abençoar pessoas. Será mesmo? Será mesmo? Muito crente vivendo uma fé morna, de conveniência. Eu quero te confrontar hoje. Se tudo estivesse dando errado hoje na sua vida, como estaria a sua fé? Como estaria a minha fé? Será que eu encaro Deus, que Ele é meu mordomo? Ele tem que fazer tudo o que eu quero, na hora que eu quero, e quando as coisas não saem do meu jeito, eu simplesmente esfrio a minha fé? Deus, ele tem prazer em realizar as coisas para os seus filhos, com certeza. Mas qual é o seu nível de entrega, de busca? Ou você é só pedinte? Ou você é só aquele filho que pede, que pede, que pede, que pede? Mas qual é o seu nível de busca, de intimidade, de entrega na presença de Deus? Qual é o seu Isaac que você não está disposto a abrir mão? Ou está disposto a abrir mão? O que te custaria abrir mão hoje por Deus? O que que custaria eu abrir mão hoje? Que isso sirva de reflexão. Muita gente com ego inflamado, muita gente pretensiosa, muitos com milhões de seguidores e com contas bancárias gordas. Medem o seu sucesso com o ter e não com o ser, mas o Senhor quer o nosso ser e não o ter. Que o nosso ter não seja a prioridade nas nossas vidas. Lembra do relato do homem rico, quando Jesus chama aquele jovem homem rico e diz assim, ó, vende tudo o que tem, dá tudo aos pobres, vende, dá tudo aos pobres e vem e me segue. Porque Jesus testou ali o coração dele. E o que ele fez? Voltou para casa triste. Porque ele não estava disposto a abrir mão de tudo que ele tinha para ser quem Jesus queria que ele fosse. Então ele baseou a felicidade dele no ter. E ele perdeu uma grande oportunidade na vida dele. Porque aquele rico, ele só pensou no momento. Ele só pensou nas riquezas aqui na terra. Ele não se preocupou no porvir, que é o que acontece com muito crente hoje. Trabalha, trabalha, vão fazer acontecer, mas estão esquecendo que essa vida aqui não é para sempre. E o que é para sempre é o destino para onde vai o nosso espírito. A nossa carne ela vai morrer. E vai durar 70, 80, 90 anos se restar vigor.
mas elas estão esquecendo disso. Mas existe uma eternidade, nós não podemos esquecer. Tem se falado muito de alma, mas pouco do espírito. Não devemos nos perder no caminho, nos perder nos meios dos projetos, colocando projetos e outras coisas à frente daquilo que é mais importante, que é a nossa vida espiritual. Não sejamos covardes, não vivendo o propósito que Deus nos chamou, porque não queremos abrir mão de coisas que nessa terra temos, porque são coisas passageiras. Vamos ver Mateus 6, 19 a 21. Olha só o que diz o texto de Mateus 19, diz assim: Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde ladrões roubam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o teu tesouro, aí também está o seu coração. Forte isso. Então, onde é que Jesus nos incentivou a guardar maiores tesouros? No céu. No céu. Acumular tesouros no céu. No céu. E nos advertiu que onde estivesse o nosso tesouro, ali estaria o nosso coração. Que o nosso maior modelo seja sempre Jesus e nunca homens falhos e imperfeitos. Que o evangelho de conveniência, de ouvir cócegas no ouvidos, é muito perigoso. A exortação salva e pode fazer voltar ao arrependimento o homem. O diabo sabe o que atrai o homem, ele sabe como visgar o homem, ele sabe o que atrair para criar uma armadilha, que são os desejos dos olhos, a ostentação do meio de vida, que vai roubar a nossa essência. Vamos ver aqui, 1 de João, 1 de João, capítulo 2, versículo 16 e 17, que diz assim: Pois tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a arrogância da vida, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e os seus maus desejos passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, os desejos da carne e os desejos dos olhos, que são os bens, e o desejo da carne é o quê? São os desejos de autossatisfação, né? Tudo isso não vem de Deus, mas vem do mundo. E a Bíblia diz que quem governa o mundo, quem jaz no poder, o mundo jaz no poder do maligno. Então, o mundo e os desejos eles vão passar, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Então, está na hora de nessa geração que realmente teme a Deus se posicionar e ter certeza que nós estamos fazendo a vontade de Deus para vivermos para sempre. Para sempre. E o diabo, ele sabia o que atraía o homem. Tanto sim que a Jesus ele tenta oferecendo o quê? Todos os governos do mundo. Era o quê? Riqueza e poder. E a mim e a você, o que que o diabo está oferecendo? O que que o diabo ele sabe que é a nossa inclinação? Jesus rejeitou tudo desse mundo porque ele entendeu que a glória do que esperava ele no futuro era maior do que aquele momento passageiro da vida dele aqui na Terra. Então, se você vive pensando como Jesus e vive de forma equilibrada, amém, amém. Mas que nós não sejamos como os epicureus que Paulo falou lá, que eles o comportamento deles, a crença deles é que não existia um futuro espiritual depois da morte. Então eles comiam e bebiam porque amanhã vai morrer mesmo, então vamos fazer tudo o que tiver aqui dessa terra, achando que não tem um destino certo para o espírito, mas tem. Mas tem. Tem. E você vai escolher por meio das suas ações. As suas ações vão estar decidindo para onde você vai e para onde eu vou. Se é para o céu, ou se é para o inferno. As nossas ações é que vão trazer argumentos para o nosso julgamento. Então, já pensou se Jesus ele não se sacrificasse, não fosse quem ele foi e ele fosse talvez um crente morno e que vivesse uma vida sem compromisso, que não ensinasse tudo o que as pessoas não queriam ouvir? Já pensou? Não. Jesus ele confrontava. Jesus ele falava a verdade. Jesus ensinava, doesse a quem doesse. A vontade do Pai dele era mais importante para ele.
Então, Jesus ele confrontou religiosos, fariseus, não teve medo. Jesus não tinha o que temer. Jesus não tinha rabo preso. Então, precisamos refletir mais nas ações de Jesus. Ele era o perfeito exemplo. Ele foi o perfeito exemplo, o equilíbrio. Que se levante homens e mulheres dessa geração que não preguem um discurso impiedoso, duro, de um Deus ruim, mau, mas que também se levante pregadores que não ensinem que Deus ele é cardiologista que só quer seu coração e o meu, e que Deus ele é cabeleireiro e só passa a mão pela cabeça. Não, Deus é o perfeito equilíbrio. Jesus mostrou o caráter de Deus como um perfeito equilíbrio. Jesus ele edificava, ele tratava com amor, mas quando ele precisava ser firme, ele era firme. Quando ele jogou tudo fora dos cambistas que estavam no templo, fazendo o templo do pai dele de comércio. Jesus, ele usou até o chicote e jogou tudo para fora. Então, Jesus, ele não se intimidou, não se acovardou. Que o nosso agente seja Jesus como exemplo perfeito de adoração. Que nós não nos acovardemos. Queremos agradar a homens, seguindo a homens, sendo que nós temos princípios e regras e princípios que nos guiam dentro da Bíblia. Que não sejam regras de homens, que não sejam as regras de homens, mas os princípios, corrigindo, sejam os princípios. E com essa história de que tudo agora é religioso, é porque é religioso, é porque é religioso, e descumprindo o princípio, a gente tem que ter o equilíbrio. Religiosidade, o Senhor não quer realmente, o Senhor quer nossa obediência, nossa devoção sincera de coração. Então, que não fique colocando na conta da religiosidade aquilo que deve ser feito, mas que também não sejamos religiosos para sermos duros demais, críticos demais, a ponto de ser como os fariseus que colocavam tantas regras que tiravam ali realmente a beleza da mensagem e da salvação. Que sejamos equilibrados e que o nosso alvo, que o nosso modelo seja a gente sempre Jesus, sempre Jesus. Sempre Jesus. E que a gente tenha a vida que o Senhor espera de nós, para que a gente possa viver para sempre, não só aqui, nesse tempo, mas por toda a eternidade.